Boa tarde, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai assistir. Como eu prometi para vocês, eu estou fazendo uma gravação aqui sobre o tema Max Weber, né? Que eu passei para vocês e fiquei de fazer uma postagem em relação a Max Weber, né? Sobre a matéria. Então vamos lá começar? Max Weber e a ação social. Podem ir acompanhando aí na matéria que vocês têm, tá certo? Então vocês vão acompanhando o texto que eu passei para vocês em sala de aula, tá certo? Max Weber nasce em 1864 e morre em 1921. Né? Ele é digamos assim, um vivente da Primeira Guerra Mundial, né? Ele viveu a Primeira Guerra Mundial, então todas as análises que ele faz são análises referentes também de uma pessoa que viveu a Primeira Guerra Mundial, inclusive foi um dos articuladores do Tratado de Versalhes, que deu fim à Primeira Guerra Mundial, e que a Alemanha teve como consequência, uma série de encargos para ela, que deixou ela numa situação difícil. E inclusive muitos historiadores e sociólogos dizem que o Tratado de Versalhes é um tratado que gerou, né, a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos lá. Então o Max Weber ele vai fazer uma crítica ao fato social de Durkheim. Vocês lembram que Durkheim, ele era o tipo da pessoa, o sociólogo, né, que ele achava que o fato social ele só poderia acontecer, ele só seria fato social se houvesse, não esqueçam disso, se houvesse coercitividade, generalidade e exterioridade. Coercitividade. O fato social ele só seria considerado fato social para efeitos de estudo se ele, de fato, houvesse uma pressão para que aquele grupo social ou pessoa fizesse aquilo que tem que fazer. Tá? Ele também teria que ser geral, ou seja, generalizado na sociedade ou no grupo social onde que ele está analisando, né? E exterior também às pessoas. Como, por exemplo, acho que eu já dei exemplos para vocês, a escola. Né? Vocês não vêm para a escola porque vocês querem. Existe uma coerção para vocês virem para a escola, e eu não falo coerção apenas de pai, mãe, tia, avó, avô, não estou falando disso, estou falando que se vocês não fizerem o ensino médio, por exemplo, vocês terão empregos de menor qualidade. Tá? Então vocês são forçados a vir à escola por uma estrutura social, tá? Que impõe que vocês precisam ter o ensino médio no mínimo. Tá? Então isso é uma coerção. Tá? Ele é geral, acontece em toda a sociedade, né? Em todos os grupos sociais você vê que a educação ela é uma necessidade, uma exigência social, né? Então todos fazem, e ela acontece exterior a você, porque desde o momento em que você nasceu, essa ação no caso de ir para a escola, ela acontece. Tá? A mesma coisa a gente pode dizer das igrejas, a mesma coisa dos hospitais e outras situações que a gente vive, né, socialmente, que são coercitivas, exteriores e gerais, tá bom? Para Durkheim, isso era fato social. Mas a sociologia subjetivista de Weber é diferente. Ele vai pegar e analisar a ação social. E o que é a ação social? A ação social são todos aqueles atos que a gente pratica socialmente, tá? Então, mas o que conduz as pessoas ao ato social, à ação social? O que faz com que as pessoas façam o que elas fazem? O que induz essas pessoas à ação social? Ele queria saber o subjetivo das pessoas, o que subjetivamente leva as pessoas a agirem do jeito que agem, tá? Então, por isso é considerada subjetivista, né, a sociologia de Max Weber. Então ele pegou e determinou 4 tipos de motivações para que hajam as ações sociais. As motivações, tá? Para ele existe uma motivação que ele vai chamar com relação a fins. Vão acompanhando aí o texto, tá? Então nós temos as tipologias da ação social, segundo Weber, né? E ele vai dizer que existe uma que são relativas a fins.
a ação social ela é racional e é característica muito das sociedades modernas, vão acompanhando aí. E por que em relação a fins? Porque quando a gente age em busca de atingir determinados fins, tá? Por exemplo, vocês estão aqui na escola em busca de um fim, que é conseguir o diploma do ensino médio, tá? Isso é um fim. E ela é racional, vocês vêm aqui premeditando, vocês sabem muito bem qual é o resultado que vocês querem obter. Por isso ela é racional, por isso ela é feita de uma forma pensada, né? Então, por isso ele chama de uma tipologia de ação social baseada nos fins, tá certo? Para atingir fins. A segundo tipo de relação social para eles ação social, para eles é a questão dos valores. Os valores impulsionam a gente a fazer determinadas ações, a cometer determinadas ações. Por exemplo, alguém sente que precisa ajudar as pessoas, independente de qualquer outra coisa, o que move a pessoa a fazer aquilo que faz é no sentido de ajudar a pessoa, por causa dos valores dela. Ela tem valores sociais que lhe dizem: eu não posso ver uma criança passando fome, eu não posso ver um adulto jogado na rua, eu quero ajudar. Então, essa motivação, ela é gerada pelos valores que a gente tem, tá? Os valores que a gente acredita, aquilo que a gente acredita que é verdade e que nos conduz a agir. Então, se isso também nos conduz a agir a partir de um valor, é também uma ação racional, tá? Então, Max Weber já coloca duas ações racionais, tá? Uma com relação à obtenção de fins e a outra com relação aos valores que a gente possui, tá? E a gente possui certos valores que induzem a gente a cometer determinados atos. A terceiro tipo de ação social é a ação social afetiva. Aquela que nos faz fazer coisas, a agir segundo a nossa afetividade. A gente tem um afeto enorme por alguma pessoa que a gente ama e isso nos induz a cometer determinados atos, né? De repente você é capaz de se jogar no meio de um carro por causa do seu filho, por causa da sua filha, por causa do seu amor, você faz determinadas coisas que você nem imaginava que poderia fazer, tá? Então, ela acontece, esse tipo de ação, de uma forma irracional. Ela é afetiva, é a afetividade que nos conduz a fazer esse tipo de ação, a cometer esse tipo de ação. A gente ama determinada pessoa, ama determinada coisa, um animal também, pode ser qualquer tipo de coisa que a gente ame e que nos conduz a fazer determinados atos que a gente nem faria, tá? Então elas acontecem por causa da nossa afetividade em relação às coisas. E por isso também não é racional para Max Weber, tá certo? E por fim ele tem a ação tradicional. A ação social tradicional é aquela que acontece por tradição. A gente casa por tradição, a gente vai nos finais de ano para um Natal por causa da tradição. Algumas ações que a gente pratica são praticadas por causa das tradições, como São João, por exemplo, né? Então a gente produz certas ações sociais que são ações sociais produzidas pela tradição na qual a gente se encontra envolvido, né? No contexto social em que a gente se encontra envolvido. E por isso também não é racional. A gente faz como se fosse mecanicamente, tá? A gente mecanicamente produz determinadas ações que são de cunho tradicional, tá certo? Então nós temos esses 4 tipos de tipologias para mover a nossa ação social. Vejam como é fácil, né? Com relação a fins, com relação a valores, com relação à afetividade e com relação à tradição, certo? Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que nós temos 4 tipos de ações sociais produzidas por por uma certa tipologia, tá certo? Essas tipologias nos conduzem a determinadas ações. Por isso a sociologia dele era chamada de compreensiva subjetivista. Ele tentava compreender a subjetividade das pessoas, o que faz com que as pessoas movam-se, tá? Socialmente.
Então ele queria saber a intenção dessas ações, quais as intenções que as pessoas têm ao produzirem certas ações sociais. Tá ok? Bem, o principal trabalho de Max Weber foi A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, no qual é um livro que ele tenta desvendar o porquê que os Estados Unidos ele se tornou um país tão pujante quanto se tornou, o primeiro país do mundo economicamente, né? E ele diz que o que conduziu as pessoas a produzirem um país como aquele foi a ética protestante. Ou seja, aquela ética, aquela ação social que dizia o seguinte, dizia que quanto mais trabalho você faz e quanto mais prosperidade você adquire com esse trabalho que você faz, mais próximo de Deus você estará. Tá? Essa é a ética protestante. Era como o protestante e o calvinismo, principalmente, dizia que as coisas aconteciam. Quanto mais você trabalhava, quanto mais você produzia e mais adquiria prosperidade, é porque Deus estava olhando para você. Então você nem trabalhava para obter prosperidade, você trabalhava mais para que Deus olhasse você e você se sentiria gratificado pela prosperidade que você ia adquirindo. Você estava junto de Deus. Essa era a ética protestante da época, tá? E essa ética, segundo Max Weber, produziu um país pujante, porque fez com que as pessoas de lá, que eram muito calvinistas, protestantes, né, eles trabalhassem muito e produzissem um comércio gigantesco, uma produtividade enorme, como produziu os Estados Unidos. Tá? Então, a ética protestante, o espírito do capitalismo, para ele, produziu esse tipo de país cujo trabalho era uma necessidade fundamental para que se atingisse, para se conseguisse chegar até Deus. Tá? Deus estaria olhando para quem trabalhasse muito, para quem trabalhasse um bocado. Então, para Max Weber, essa é a noção de trabalho no protestante e no calvinista, principalmente. Tá? A ética do trabalho, essa noção de trabalho para eles era uma noção de que quanto mais se trabalha, mais Deus olha para a gente. Tá? E olha para a gente por quê? Porque nós estamos prosperando. Tá? E se a gente prospera, é porque Deus está ajudando a gente a prosperar. Olha só que coisa incrível o que ele vai buscar para tentar entender o capitalismo pujante que se desenvolveu nos Estados Unidos, e ele é de 1920, né? 1915, 20, os Estados Unidos está crescendo, se desenvolvendo muito, está se tornando um gigante, e ele estava tentando entender o porquê que esse país estava se tornando tão gigante. E ele vai descobrir que o que produziu esse tipo de país foi essa ética, essa forma de encarar a religião que os protestantes e calvinistas como eles encaravam, né? Para Weber, o único elemento que pode usar-se da força é o Estado. Tá? Para ele, o Estado é legitimado por nós, seres humanos, nós fizemos um contrato social no qual esse contrato diz o seguinte, que só o Estado tem o direito de usar a força. Né? E a gente tem noção, a gente sabe disso, que só o Estado realmente pode usar armas. Né? A gente, cidadão comum, não pode. A gente, digamos que nós fizemos uma espécie de um contrato em que, nesse contrato, somente o Estado é legitimado a usar da força. Né? A Polícia Militar é um órgão do Estado e eles podem usar a força, eles podem usar as armas e nós não. Tá bem? Então, é isso que ele quer dizer, legitimidade da força pelo Estado. Tá? Segundo Max Weber, as leis, e aí vem essa questão das leis, né? As leis, elas passaram da Idade Média, as leis que eram consuetudinárias, ou seja, eram leis que elas vinham por tradição. Né? Não havia as leis escritas na época, né? Eram pouquíssimas as leis escritas, as leis não existiam quase. As coisas passavam de pai para filho, eram tradicionais, ou como se chama, consuetudinárias.
Tá? Pai que manda em filho, filho que obedece pai, a mãe, avô, avó, essa cadeia de relações de poder que existiam na época, né? O rei que manda em todo mundo, né? Então existia essa cadeia de obediência, essa cadeia de relações em que uns mandam nos outros segundo a tradição. Mas no Estado moderno já muda. Aí, como é que se dá no Estado moderno essa relação de poder para Max Weber? Né? Então ele vai dizer o seguinte, que existe um tipo de poder que é o poder burocrático, ou a dominação burocrática, como está sendo usado aqui, que são os tipos de dominação que existem para Max Weber. Tá? Então, a primeira dominação é a dominação burocrática, porque na Idade Moderna já vai começar a surgir o código de leis escritas. A lei ela vai ser racionalizada. Não vai ser mais dependendo do humor do rei ou da tradição. Vai depender agora daquilo que está escrito. Surge uma Câmara, né, de deputados, senadores, governos, etc., que vão estabelecer as novas leis. E essas leis deverão ser obedecidas por todos. Tá? Então todos estarão submetidos a esse tipo de lei. Lei escrita, por isso que ele chama também a frieza das leis. Tá? Existe uma frieza das leis na sociedade moderna. Tudo está escrito. Eu não posso usar do jeitinho, digamos assim, para consertar alguma coisa. Não, as leis estão escritas. É claro que se obedece ou não é outro papo, né? Mas as leis estão escritas. Então existe uma frieza, uma certa não humanização das leis, tá? Então agora as leis são escritas, são racionais e você vai a julgamento que você nem sabe quem é juiz, nem sabe quem é advogado, nem sabe quem é ninguém, tá? O que está escrito, está escrito. Isso é a dominação burocrática que Max Weber vai chamar. Ela é racional e é baseada nas leis escritas. Nós temos também a dominação tradicional, que é aquela dominação que convive, né, com a dominação burocrática, que é a dominação tradicional, pai que manda em filho, filho que obedece pai, mãe, essas dominações que ainda subsistem dentro da nossa realidade. Isso é um tipo também de poder que existe dentro da sociedade e que vocês devem se lembrar em Foucault, né, quando Foucault diz que fala sobre a questão do micropoder dentro da sociedade. Né, esse micropoder do Foucault, ele vai dizer que existe pai, manda em filho, e todo mundo manda em todo mundo, como a gente já falou, principalmente no terceiro ano. Bem, então existe a dominação tradicional e existe a dominação carismática. E que é essa dominação carismática? A dominação carismática é aquela dominação em que é usado aquele cidadão que é carismático, que consegue comandar milhares de pessoas pela palavra. A pessoa é carismática, como por exemplo o Lula. O Lula é um estadista carismático, né? As pessoas acreditam nele, seguem ele. A mesma coisa a gente pode dizer do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro também é carismático, mesmo tendo todas as acusações que estão fazendo sobre ele, mesmo assim ele tem milhões de seguidores. Né? Então ele é uma pessoa carismática, as pessoas acreditam nele, confiam nele, muita gente acaba, ela chega a ser até, esse tipo de dominação chega até a ser religiosa, como por exemplo a Guerra de Canudos, né? Na Guerra de Canudos, não sei se você já estudaram a Guerra de Canudos, mas a gente tem o líder deles, né? Que conduz a população e todos eles obedecem àquele líder cegamente. Tá? Assim como tem outros líderes carismáticos que mandam todo mundo se suicidar, como foi o Jim Jones, né? Jim Jones, que todo mundo se suicida, são aquelas pessoas que exercem um fascínio sobre as pessoas, tá certo? Então é isso que... E essa relação de dominação carismática, ela também tem diminuído muito nos tempos modernos. Nos tempos modernos, o que prevalece de fato é cada vez mais a dominação burocrática. E essa dominação burocrática, pelo fato dela ser muito racional,
Max Weber achava que havia um desencanto na sociedade, na civilização moderna, né? Havia um desencanto porque as pessoas agora passavam apenas a crer naquilo que está escrito, tá? As tradições, toda aquela coisa das crenças, todas as crenças, os padrões que a gente obedece, as tradições, tudo isso estavam acabando para dar lugar a uma dominação de tipo burocrático, tá? Então é isso, gente. Olha, demorou 20 minutos essa explicação. Eu espero que vocês tenham absolvido. Mandem para mim alguma indicação, se vocês entenderam, se não entenderam. Mandem perguntas, se vocês quiserem. Quando a gente estiver na sala, a gente vai ter que fazer a prova, né? Então, antes mesmo, mandem para mim perguntas, coloquem as questões aí para a gente debater aqui, tá bom? Eu mando resposta, tá ok? Falou, gente. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.